Olá, tudo bom? Vamos falar de depressão. O que é depressão? A depressão pode ser classificada de acordo com a causa e a presença ou não de um comportamento genético, de um componente genético, e com os sintomas da gravidade do caso. Ela pode ser primária, quando não se detecta a causa, secundária, quando essa depressão vem devido a uma medicação que a pessoa está tomando, tá? Ou uma doença física. Então eu posso estar tomando uma medicação para algum outro problema e essa medicação ocasionar depressão, tá? Então isso é considerado a depressão primária. A depressão genética, como o nome mesmo diz, ela vem de uma herança da minha família, né? É algo hereditário, tá? É de uma herança genética. Então, um avô, uma avó, um tio, um pai, a mãe, ela pode ter tido depressão e nós poderemos ter depressão devido a isso. Herdamos esta depressão. Unipolar, quando não há episódios de mania, e bipolar, quando há episódios de mania e depressão. O que é mania? A pessoa fica agitada, querendo fazer alguma coisa, ela fica agitada. Às vezes, a depressão unipolar, quando ela tem episódios de mania, as pessoas começam a vender as coisas, sabe? Ficam extremamente ansiosas, querem andar muito, correr muito. E a bipolar, ela intercala mania com depressão. Então, às vezes, a pessoa está muito alegre, muito no auge. Não é nem alegre, ela está muito agitada. Isso, agitada. E, de repente, ela cai de vez. Ela fica entristecida, ela não consegue se levantar da cama. E esses episódios acontecem num curto período de tempo, tá? A depressão reativa é uma depressão que acontece devido a um estresse. Então, às vezes, a pessoa está muito cansada, está muito estressada com alguma coisa que está acontecendo na vida dela e ela termina deprimindo, tá? Às vezes é um evento no trabalho, ela está muito estressada com o trabalho, muito estressada com algum problema na família e a depressão surge. Por quê? Porque o nosso cérebro, eu costumo dizer que o nosso cérebro é como uma liga, uma borrachinha. A gente estica aquela borrachinha, chega um momento que ela parte. Então, é nesse momento que ela parte que surgem os transtornos mentais. E a depressão é um deles. A depressão menor é uma desordem depressiva crônica, durando pelo menos 2 anos. Também é chamada de distimia. Então, às vezes ela passa um tempo. A depressão maior, que é a chamada unipolar, é caracterizada por episódios puramente depressivos, em períodos variáveis da vida do paciente, geneticamente predisposto. Então, a depressão maior é uma depressão que também pode ser hereditária, tá bom? Então, o que acontece? Há um déficit funcional da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. Serotonina, noradrenalina e dopamina contribuem, são substâncias que temos no nosso cérebro, como eu digo para os meus pacientes, na nossa cabecinha, que contribuem para a nossa sensação de bem-estar. Então, quando elas estão desniveladas, elas não estão no nívelzinho certo, ocorre depressão, episódios depressivos. A depressão bipolar ou maníaco-depressiva. Aí são as fases de mania, humor normal, oscilações altos e baixos entre depressão, agitação, uma tristeza muito grande, de repente você está muito feliz com alguma coisa, e são essas substâncias que eu falei anteriormente que causam isso, tá? E existem os subtipos de depressão, certo? A depressão melancólica, como o nome diz, há um acentuado retardo na atividade psicomotora. A depressão atípica, né? A pessoa consegue se alegrar com estímulos agradáveis e depois vem uma hipersonia. A pessoa fica, né, muito atento, muito alerta, muito acordado, como se tivesse tomado uma droga, não consegue dormir, fica muito agitado, certo?
Fobias podem surgir na depressão atípica, a falta de apetite ou o aumento, tanto do apetite como do sono. Às vezes a pessoa dorme demais ou a pessoa fica com insônia, e isso na depressão atípica. Então, ela fica oscilando entre dois polos. Vamos lá. Fica com muito sono ou fica com insônia. Aumenta o apetite ou fica inapetente totalmente. E fica oscilando entre esses quadros. Às vezes eu estou com muito sono e isso muito rápido. Certo? Não é uma coisa, eu estou com fome hoje, mas amanhã eu estou sem apetite. Estamos falando do aumento dos padrões normais. A depressão sazonal é ótima. Por exemplo, eu vivo num ambiente de muito calor. Então aqui, onde eu vivo, quando chove muito, existem pessoas que ficam melancólicas. Não é? Está relacionado à luminosidade, aos fatores do tempo, à temperatura do ambiente, se está chovendo, se está fazendo frio. Por isso que às vezes a gente diz assim, as pessoas que moram em países muito frios são pessoas muito fechadas, que não gostam de muito contato físico, não é? Existe uma certa relação com isso. As pessoas terminam em seu comportamento se tornando mais quietos, mais frios. Mas o Brasil, o país dos trópicos, são pessoas alegres e contentes porque o país é um país solar, na maioria dos casos, na maioria das nossas regiões. É um país solar, é um país de muito calor e isso mexe com nossa mente também, né? E nós tendemos a ser pessoas mais abertas e espontâneas devido ao calor? Algumas vezes sim, não é? Afeta a serotonina, a noradrenalina, enfim, as substâncias que controlam o nosso bem-estar. Então a depressão sazonal vem muito disso. Às vezes você está num ambiente de muito calor, quando as estações são definidas, no verão eu estou me sentindo muito bem, mas quando chega o inverno, bate uma melancolia, bate uma tristeza, e as pessoas não sabem o que é que está acontecendo. Eu não estou tendo problema, porque eu estou me sentindo tão triste. A depressão sazonal. A depressão pós-parto ocorre entre 2 semanas a 12 meses após o parto, com risco maior em mulheres com antecedentes de depressão. Então a mulher engravida, quando ela tem o bebezinho dela, ela fica deprimida, muitas vezes ela rejeita a criança, ela não consegue fazer um vínculo com aquele bebezinho. Ela está em depressão. E aí vem a questão medicamentosa, aí vai ter que desmamar a criança não pode estar tomando leite materno, caso a genitora esteja fazendo uso de remédio psicotrópico, porque aí vai para o leite materno e a criança vai ingerir sem necessidade alguma para isso, tá? O tratamento. Primeira coisa, você tem que procurar um médico. E o médico vai lhe indicar se você precisa do psiquiatra, do neurologista, tá? E estabelecer a causa, vai lhe prescrever medicação antidepressiva, psicoterapia, aconselhamento, muitas vezes psicoterapia em família, né? Porque a família, ela adoece junto com esse paciente, não pense que não. Qualquer transtorno que você ouça, que você vê aqui no nosso canal, a família adoece junto. Seja depressão, seja esquizofrenia, seja transtorno bipolar, a família termina adoecendo junto. E na maioria dos casos é necessário que exista um acompanhamento familiar, para que a família ela também melhore e não adoeça junto com o paciente e possa cuidar desse paciente, possa passar saúde para esse paciente, alegria, estar bem, né? Então é isso, gente. Esses são os tipos principais de depressão, existem vários outros, mas para o vídeo não ficar longo a gente se ateve a essas principais. E claro, como eu sempre fecho o nosso vídeo, eu te digo que procure o psicólogo, procure um psiquiatra, procure um neurologista. Silvia, aqui é tão difícil, eu moro numa cidade, só tem um médico clínico ali no postinho de saúde. Vá a ele
e informe a ele o que você está sentindo. Claro que ele vai ser capaz de fazer o diagnóstico. Se ele não se sentir capaz, ele vai te encaminhar ao médico especializado nisso, ao médico especialista. Você vai procurar um médico clínico, que é o médico generalista, e ele vai te encaminhar a um médico especialista, no caso. E procure um psicólogo também, tá? Porque essas doenças, esses transtornos são tratados com medicação e psicoterapia. Um grande abraço, curta e compartilhe o nosso canal.